Boa noite. A história que eu tenho para contar hoje, aí vem a primeira pergunta: o que era aquilo? No interior, próximo aqui da cidade, mais ou menos há 40 anos atrás, havia 4 jovens que eram amigos inseparáveis. Uma bela noite, ou melhor, um belo dia, um descobriu que existia, que estava havendo um forró em outro interior. Só que esse interior, ele não tinha energia elétrica. Mas onde eles moravam tinha energia sim. Ele chamou o amigo, os 3 amigos, combinaram para ir nesse tal de forró, que era muito distante. Do interior que ele morava para o interior que ele, aonde era o forró, era mais ou menos de 1h20 a 1h30 a pé. Tudo bem, combinaram os 3, na sexta-feira, às 7 horas da noite, saíram para esse forró. Só que tem um detalhe: ao sair do interior deles, eles pegavam uma estrada, depois pegavam uma ladeira, descendo, embaixo era plano, no meio da estrada tinha um rio. Esse rio era bem largo, só que era raso. No meio ele dava 2 palmos e meio de água. Eles atravessavam o rio e aí pegavam outra ladeira subindo, certo? Ao chegar no plano, quando ele chegava no plano, no começo da ladeira, no topo da ladeira, que ele chegava no plano, tinha uma Santa Cruz de beira de estrada. Vindo da casa dele para o forró, era o lado esquerdo. Do mesmo lado da Santa Cruz, tinha uma moita de bambu, mais ou menos uns 10 metros de distância. Para vocês que não sabem o que é Santa Cruz de beira de estrada, eu vou falar para vocês. Santa Cruz é quando uma pessoa mata outra, né? Naquele local ali o pessoal vai e põe uma cruz. E nesse local, há muito tempo atrás, apareceu um homem morto lá, enterrado com os pés de fora. Mataram ele, enterraram, mas deixaram os pés de fora, bem na beira da estrada, perto da moita de bambu do mesmo lado. E nisso fizeram aquela casinha, né? Aquela casinha baixinha, assim, pequenininha, onde o pessoal ia lá e pagava suas promessas, e levava fita, vela, flores, fazia mão de barro, perna, pé, entendeu? Para pagar as promessas que eles faziam lá com os seus filhos, com os seus adquiridos, né? Tudo bem. E como a gente sabe, a maioria das pessoas sabe, que não tem uma coisa mais assombrosa do que moita de bambu. Essa moita de bambu era muito larga, porque o bambu ele sai espalhando assim de um lado, assim, vai ficando aquela torceira enorme. Mais ou menos ele tinha mais de 10 metros de altura. Aí vindo da casa dele para ir ao forró, a casa deles, passava pela Santa Cruz, passava a moita de bambu e seguia em frente até chegar nesse forró. Ao chegar no forró já era mais ou menos umas 8h30 para era mais ou menos umas 8h30, né? Aí chegaram no forró pela primeira vez, 4 jovens, tudo a faixa dos 17 para 18 anos. Aí chegou lá, chamou as meninas lá e começaram a dançar. Aí começaram a dançar, e dançar mais, dançar bem. E eu sei que naquele meio começaram a beijar, abraçar e começou a namorar, né? Aí um dos rapazes avisou: olha, já é 11h10 da noite. Vamos fazer o seguinte, vamos levar essas meninas em casa, que era tudo pertinho ali. Era um lugar, um interiorzinho que não tinha energia, mas as casas eram tudo perto, né? E o
forró, ela era iluminado com aquele candeeiro, não era um candeeiro, tipo os bujão de gás que o pessoal bota, pendura lá para clarear lá, porque lá não tinha energia. Aí levaram as meninas, se despediram e foram embora, porque não se pode passar por uma moita de bambu ou pela Santa Cruz depois da meia-noite, porque é perigoso. É perigoso porque o que tem de assombração, o que passa pela lei, o que fica ali naquele canto é assustador. Aí nesse dia vieram os 4 cantando, conversando sobre o assunto das meninas e coisa e tal. Passaram pela moita de bambu, passaram pela Santa Cruz, desceram a ladeira, passaram pelo rio, subiram a outra ladeira e chegaram em casa tudo bem, não aconteceu nada. Porque quando eles vieram passar pela moita de bambu já era mais ou menos umas 12, umas 11h40 para 11h45, né? Antes da meia-noite. Mas só que na próxima semana, se ajuntaram de novo, se reuniram e vamos para o forró hoje na sexta-feira. Tudo bem, vamos lá. Aí quando foi às 7 horas saíram, chegaram no forró de novo. E aquela animação, as meninas já estavam tudo cheirosa, tudo arrumadinha, parecendo umas bonequinhas perfumadas, né? Esperando o namorado, né? Depois começaram a dançar, começaram a namorar. Eu sei que o tempo foi passando. Quando um deles olhou para o relógio, realmente faltava 10 para meia-noite. Ele chamou os 3 amigos e disse: olha, vem cá. Olha a hora, faltam 10 minutos para meia-noite. Não vai dar tempo a gente passar por aquele lugar. Ali é mal assombrado, ali tem coisas que muita gente fala que ali é mal assombrado. Eles se assustaram imediatamente, falaram com as meninas, se despediram ali mesmo, deixaram ela lá e foram embora. Andaram quase correndo para ver se dava tempo para chegar a passar antes da meia-noite. Mas andaram tão depressa que quando chegaram, faltando mais ou menos uns 10 metros da moita de bambu, noite clara, noite de lua. Só que a estrada de areia, né, aquela areia branca, e a noite clareava. Cana de açúcar de um lado, cana de açúcar do outro, e a moita de bambu na beira da estrada. Era tão escura dentro que nada clareava lá dentro. Era mais escuro do que o escuro. Ao se aproximar da moita de bambu já era meia-noite. Faltava mais ou menos uns 10 metros. Eles conversando e andando e conversando. Quando chegaram perto, pararam um pouco. A moita de bambu se abriu em cima. E como se tivesse um bicho lá de dentro enorme, quebrando tudo. Quebrando todos os bambus, estralava, quebrava, e aquela coisa horrorosa. Eles pararam, ficaram ali paralisados, se tremendo de medo, né? Aí naquele meio, um deles falou: olha, eu vou perguntar quem está aí. Não faz uma coisa dessa, não faz. Não tem como não fazer. Voltar, não dá pra gente voltar. A gente tem que continuar. O caminho é esse. Então vamos fazer o seguinte: eu vou perguntar quem está. Independente da resposta, nós vamos passar devagarzinho na estrada, olhando para lá, e depois nós decidimos o que a gente faz. Aí combinaram. Todos desarmados, não tinha nenhum canivete no bolso, não tinha nada, que naquela época ninguém andava armado. Aí tudo bem. Aí o cara perguntou, né? Um deles perguntou: quem tá aí? O silêncio tomou conta da noite. Quem tá aí? E nada. Aí saíram os 4 juntos, foram passando. Quando chegaram em frente a moita de bambu, dispararam de ladeira abaixo. Passaram pelo rio, sapato, bota de tudo. Começaram a correr. Subiram a outra ladeira. Quando chegaram em cima, no topo da ladeira, que já estava deixando os postes com a lâmpada acesa,
pararam. Aí disse, vamos parar, já estamos em casa. Um olhava para o outro assustado, o que foi aquilo, o que foi aquilo? Será se aquilo era um lobisomem? Será se aquilo era uma assombração? E ninguém sabia responder o que era. Resultado, no outro dia juntaram os quatro e resolveram que mais nunca ia fazer aquele tipo de coisa a passar pela lei. Nem durante o dia, você imagina, durante a noite. Mas havia, aí nesse rio que eles atravessavam, durante o dia, final de semana, no sábado, o pessoal ia lavar caminhão, lavar carro pequeno, que é um rio muito largo, um rio areado. E um deles veio lavar um carro de um amigo, mas os outros, notou mais uns amigos, e ele notou, saindo do rio, voltando para casa, saindo do rio, bem no meio da estrada, uma boa distância, tinha uns pingos de sangue afastados um do outro, bem no meio da estrada. E lá na frente sumiu. Quando ele voltou, contou para os amigos, mas nunca ele resolveu aí esse lugar, porque a coisa não era fácil. Agora eu pergunto para vocês, o que era aquilo? Resumindo, meu povo, é como se diz a história. Muita gente não acredita, mas é verdade. Depois da meia-noite, as pessoas não podem estar saindo na rua. Depois da meia-noite, o que está invisível volta a ficar invisível e volta a aparecer. A assombração, as malas sombras, as almas penadas, elas vagam pela rua. Principalmente aquelas que foi gente ruim, gente que viveu na terra só para fazer mal aos outros, ou aquelas que é tirada a vida sem Deus levar. Não é isso? Então, eu gostaria que vocês ouvissem o vídeo até o final, certo? Comentasse. Se for comentar, comenta com respeito. E me responda no vídeo. O que é que vocês acham dessa história e o que era aquilo que ia saindo de dentro daquela moita de bambu? Que eles não chegaram a ver nada. Mas como se diz no interior, moita de bambu depois da meia-noite, parece que ela tem uma chama de atrair os invisíveis. É muito assombrado. A história foi essa, foi enviada pelo rapaz, certo? É uma história curta. E vocês comentam aí, compartilham, dá muito like e envia aqui a sua história para o canal. Uma boa noite e até a próxima, ok?